Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Saudações avalonenses. E hoje eu estou multicolorida para apresentar uma mulher para vocês que todos já conhecem, ou ouviram falar, conhecem menos, conhecem um pouco mais, mas com certeza o seu nome diz muito para nós. Frida Kahlo. Uma mulher sofrida, mas que não se calou. Uma mulher que fez das suas dores as suas cores, dando cor e vida às nossas próprias dores também. Temos hoje duas filhas de Avalon que vão apresentá-las para nós. Apresentar tanto essa escritora, essa pintora, essa artista que não escreveu em palavras, mas em telas toda a sua vida, toda a sua angústia, a sua inquietação, a sua insubordinação e a sua ousadia. Chamo em tela Cristina Mendes e vou ler a tua biografia, Cris. Seja muito bem-vinda. Cristina Mendes Moreira é licenciada em Letras Português pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Educação, Pobreza e Desigualdade Social pela Universidade Federal do Ceará, especialista em ensino de língua inglesa pela Universidade Cândido Mendes e cursa especialização em docência para educação profissional e tecnológica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE. É professora de língua portuguesa pela Rede Estadual de Ensino do Ceará, na cidade de Nova Russas. Participa do grupo de estudos Filhas de Avalon, onde é membro fundadora, que trata especificamente da literatura produzida pelas mulheres, tanto brasileiras como estrangeiras, pretéritas e atuais. Minha querida, seja muito bem-vinda. Chamo à tela Rosana Pugina. Rosana Pugina fez doutorado em Estudos Literários pela Universidade Estadual Paulista, sob orientação da professora doutora Maria de Lourdes Ortiz Gandini Balda, com bolsa de estudos do CNPq. Fez doutorado sanduíche com bolsa PDSE-CAPES na Universidade Nova de Lisboa, sob co-orientação do professor doutor Fernando Cabral Martins, sendo que parte dos estudos desenvolvidos em Portugal integra a tese de doutorado da pesquisadora. Além de diversos artigos em periódicos, tem ainda capítulos publicados nos seguintes livros: Literatura Erótica e Pornográfica, em 2019, Ciências da Linguagem em Discussões Feministas sobre Pornografia, 2022, Corpo em Foco, Proposições Contemporâneas, 2022, e Das Brumas à Luz, Escritoras Nacionais em Pauta, 2023. Publicou a sua tese em livro em 2020, Um Depoimento Sócio-Histórico Litero-Pornô, Relações Dialógicas, Carnavalização e Corpo Grotesco em A Casa dos Budas Ditosos, de João Baldo Ribeiro. Participa do grupo de estudos bakhtinianos de Gêneros do Discurso, Universidade de Franca, e do grupo de estudos Filhas de Avalon, Universidade Estadual do Ceará, do qual é membro fundadora, sobre a literatura de autoria feminina. Atualmente é professora tutora nos cursos de pós-graduação à distância do Centro Universitário Claretiano de Batatais. Ensino de português, literatura e redação. Teorias do discurso e do texto, nas seguintes disciplinas: ensino de leitura e interpretação
e de teorias linguísticas para os textos literários, respectivamente. Bem-vindas, professoras, estejam à vontade. Começando, então, passando a palavra à doutora Rosana Pugina, que vai começar a tecer para nós as tintas de Frida Kahlo. Professora, a palavra é tua. Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui como membro fundadora do grupo. Já tive a oportunidade de apresentar aulas na primeira edição sobre Simone de Beauvoir, na segunda edição sobre Julia Lopes de Almeida, e hoje esse presente, apresentar a obra de Frida Kahlo. Frida Kahlo nasceu em 1907, faleceu em 1954. Meus quadros são bem pintados, não com leviandade, mas com paciência. Minha pintura carrega em si a mensagem da dor. Creio que ela interessa, pelo menos, a algumas pessoas. Como bem disse a professora no início, nós temos aí uma pintora que fez a sua obra de forma entrelaçada com a sua vida e trouxe para as telas boa parte da sua vivência, em especial do seu sofrimento, e, juntamente com a forma como ela coloca o sofrimento, ela também se coloca de uma maneira bastante vanguardista para o momento histórico em que ela viveu. Ela viveu morrendo, afirmou o escritor Andrés Inestrosa, que foi amigo de Frida Kahlo durante muitos anos. Frida nasceu num contexto histórico bastante tumultuado, para o México, que foi a Revolução Mexicana. A questão campesina no México, até hoje, é uma questão bastante delicada. Naquele momento histórico, o México passava por um período de ditadura, chamada Porfiriato, pelo Porfírio Dias, e no início do século começa então a haver os primeiros levantes de dois grandes grupos, um ao norte e um ao sul, pela busca de, inicialmente, divisão de terras, a reforma agrária. E isso vai eclodir com a deposição do Porfírio Dias. A rebelião começa no final de 2010 e tem como resultado a deposição do presidente em 1911. É nesse contexto histórico que começamos a acompanhar a vida da Frida Kahlo. A Revolução Mexicana, dentro da história atual do México, é considerado o evento mais importante e que até hoje, até o século XXI, ainda tem os seus desdobramentos em relação à reforma agrária e às questões campesinas e também de desigualdade social. Antes de entrar na vida da Frida, é importante falar sobre os pais, o Guilherme e a Matilde, começando pelo William Kahlo, que depois trocou de nome quando ele chega em território mexicano. Ele começa a utilizar o nome Guilhermo, que é o correspondente de William, dentro da língua espanhola. Ele nasceu em 1872, ele era de origem judia e vivia em Baden-Baden, na Alemanha, juntamente com os pais. Em 1890, ele sofre um acidente, ele já estava pronto para começar a sua vida universitária. Infelizmente, ele sofre um acidente e tem uma lesão na cabeça, e a partir daí ele começa a ter ataques epiléticos. A partir desse momento, ele abandona as ideias de se tornar universitário e começa a se interessar pelos ofícios do pai, que era ourives, e também já comercializava materiais fotográficos, e isso na hora que a gente for ver a obra da Frida mais adiante com a minha colega Cristina, vai ser muito significativo. E ele vai para o México porque o pai adquire novas núpcias, se casa com uma outra esposa, após enviuvar, e ele tem uma relação complicada com a madrasta e prefere, então, sair do país. Ele pede para o pai o dinheiro para comprar uma passagem e vai para o México, e depois disso ele nunca mais volta ao seu país natal. Em 1894, o Guilherme se casa com uma mexicana que morreu pouco tempo depois de dar à luz a segunda filha. Nesse momento, ele já trabalhava numa joalheria chamada La Perla, onde ele conheceu a Matilde Calderón, que viria a ser, na sequência, a mãe da Frida Kahlo.
A Matilde era filha de uma mãe de origem espanhola, de ascendência espanhola, e o pai trazia nas suas raízes a ascendência indígena. O pai dela já era fotógrafo naquele momento. Aos 24 anos, a Matilde já era considerada velha, né, para o casamento, e então ela acaba aceitando as investidas do Guilhermo, que era ateu, e ela era extremamente católica, talvez pelo motivo, né, daquele momento histórico, dizer que uma mulher de 24 anos, entre aspas, já iria ficar para a titia. A Matilde aceita e se casa com o Guilhermo. Logo após o casamento, eles fazem uma viagem, fazendo fotografias em várias partes do México, e a Matilde consegue convencer o Guilhermo a seguir carreira como fotógrafo, que já era também a profissão do seu pai. E aí, então, eles juntos fundam a primeira loja de materiais fotográficos da família. Aí nós temos uma imagem do casamento entre a Matilde e o Guilhermo. E aí, na sequência, nós chegamos ao nascimento da Frida. Aqui tem um dado muito interessante, né? Como a professora falou no início, a Frida, pelo fato dela ter sido uma pintora muito conhecida, muita gente sabe muita coisa sobre a vida dela. Mas ainda assim, né, com os estudos que a Cristina e eu fizemos para essa apresentação de hoje, nós descobrimos ainda muitas coisas, né, interessantes sobre ela. A primeira delas é que ela nasceu e morreu na mesma casa. Ela teve algumas viagens, né, para o exterior, como vamos ver na sequência. Ela também morou em alguns momentos da vida em outros lugares, por conta dessas viagens, algumas mais longas. Mas no México, ela nasceu e morreu na mesma casa, que, né, como foi desejo do Diego Rivera, logo após a morte da Frida Kahlo, foi transformado em museu, chamado Museu Frida Kahlo, mas que ainda é muito conhecido pelo nome de A Casa Azul, que foi o nome que o lugar ganhou durante toda a vida em que o casal passou lá. A Frida, apesar dela ter falado durante toda a vida que ela nasceu em 1910, por conta do seu espírito guerrilheiro, ela queria nascer junto com o México moderno, ela, na verdade, nasceu em 1907. Quando o México começa, né, quando o conflito armado começa no México, ela já tinha ali 4 anos. Mas ela sempre disse publicamente que o nascimento dela coincide com o nascimento do México moderno. Ela nasceu batizada como Madalena Carmen Frieda Kahlo e Calderón. Como eu disse, né, a mãe dela era muito católica e escolheu os 2 primeiros nomes, Madalena Carmen, que são nomes católicos, para que ela pudesse ser batizada no catolicismo. E o pai escolheu Frieda, que é um nome de origem alemã, que significa paz, e que mais adiante, quando o regime nazista começa a ascender na Alemanha, ela troca a grafia do nome, tira o E, para que não houvesse relação entre o nome dela e o que acontecia na Alemanha naquele momento, e ela passa então a assinar Frida, ao invés de Frieda, que era a ortografia original do nome. Aos 6 anos, como eu disse ali no início, na frase do amigo da Frida, que ela viveu morrendo, o sofrimento dela, né, os problemas de saúde começaram aos 6 anos. Ela teve poliomielite e, como consequência da poliomielite, ela teve problemas na parte inferior da perna direita, era atrofiada. E esse era um dos motivos pelos quais ela utilizava saias longas. Ela passou a usar saias longas desde muito nova para esconder, porque em vários momentos também ela utilizou sapatos ortopédicos para diminuir a diferença entre as 2 pernas, entre a direita, que tinha a enfermidade, e a perna esquerda. E quando ela fez 18 anos, ela sofreu um gravíssimo acidente no bonde. O bonde em que ela estava colidiu com um ônibus. E naquele momento a vida dela foi mesmo colocada em risco. Não havia esperança. Quem assistiu ao acidente não esperava que ela fosse conseguir se recuperar. Por conta dessas 2 coisas, em especial o acidente, a Frida passou a vida toda entre internações, cirurgias, passou muito boa parte da vida usando coletes ortopédicos, coletes de gesso, e isso
teve um impacto muito forte, porque olhando hoje, né, a vida dela como um todo, ela poderia ter feito muito mais do que ela fez se ela não tivesse tido tantos problemas de saúde e, do ponto de vista dela, ela poderia ter tido filhos, que também foi uma questão bastante complexa que ela enfrentou durante a vida. Aí nós temos uma foto feita pelo pai, pelo Guilhermo, da Frida aos 4 anos, e ao lado a atual fachada do Museu Frida Kahlo, que fica em Coyoacán, distrito da Cidade do México. Como eu disse, né, o local de nascimento e morte da nossa querida Frida Kahlo. A família Kahlo. Nós temos aí a apresentação de um quadro que ela pintou em 1936, fazendo uma árvore genealógica entre os avós, né, paternos e maternos, os pais, e ela própria, né, representada bem ao centro do quadro, meus avós, meus pais e eu. E aí nós já temos o início do desenvolvimento da pintura da Frida de um ponto de vista bastante biológico, né, que mais para frente nós vamos ver aí com a minha colega Cristina. Há uma fita vermelha que liga, né, as pessoas, como se fosse mesmo uma árvore genealógica. Nós temos também a representação do feto no colo da mãe, né, da Matilde, e a própria Frida representada aí. Ela dizia que ela estava fazendo uma autorrepresentação de quando ela tinha mais ou menos uns 2 anos. E temos também a apresentação da Casa Azul, em forma de U, né? Dá para ver aí na parte de baixo do quadro, em que a pequena Frida está localizada dentro. Aí nós temos uma foto da família da Frida Kahlo. No filme Frida, que também vamos falar adiante, há uma representação muito significativa desse momento dessa foto, porque a Frida foi a última pessoa a comparecer ao pátio da casa para ser fotografada pelo Guilhermo junto com as pessoas da sua família, e quando ela aparece, né, com trajes masculinos, ela choca toda a família. Inclusive, existe ali naquele momento um certo mal-estar por conta da forma como ela se apresenta, até porque era uma foto de família. E aí nós já temos uma Frida bem jovem e já bastante questionadora em relação às vestimentas, né, e aquilo que se considera feminino e masculino na nossa cultura. Aí nós temos a Frida com as irmãs, os sobrinhos, os cunhados também. Essa foto também é do Guilhermo Kahlo. Aí nós temos uma foto da Frida em 1916 com as irmãs, a mais velha Matilde, depois a Adriana, e aí vem a Frida, e a mais nova é a Cristina. As 4 irmãs, filhas do Guilhermo e da Matilde. Como eu havia falado, o Guilhermo, quando ele se casa com a Matilde, ele já tinha tido 2 filhas de um primeiro casamento, e aqui eu gostaria de sublinhar a dificuldade que foi encontrar a referência a essas meio-irmãs da Frida, porque aparentemente elas realmente ficaram no ostracismo. Até na internet, nos livros que eu utilizei para montar os slides, não há referência a elas em nenhum momento, e na internet as únicas 2 imagens que eu encontrei são essas que estão aí no slide. E aqui também tem algo bastante interessante e triste também, né, ao mesmo tempo, que era uma prática da época. Quando o homem ficava viúvo ou se separava da mulher por algum motivo, os filhos ficavam, né, com ele, e ele poderia alegar que ele não tinha condições de cuidar, né, por ser homem, de cuidar dos filhos, né, no caso das filhas, e ele então leva as 2 meninas, a Maria Luísa e a Margarita, a um convento, e elas são criadas nesse convento, enquanto o Guilhermo se casa novamente e tem uma nova família. Eu acredito que talvez por essa prática, né, essa separação que houve, né, entre o Guilhermo e as 2 filhas mais velhas, talvez isso tenha feito com que elas não aparecessem aí de novo na biografia da Frida Kahlo, nos outros registros que a gente tem sobre a pintora. Frida na escola. A Frida teve uma grande sorte, né, no momento histórico em que ela chega à idade de frequentar a escola, porque até aquele momento, a escola preparatória, que era a principal escola do México,
da Cidade do México, não aceitava meninas. Em 1922, quando ela tem idade para entrar nessa escola, recentemente a escola havia começado a receber alunas. Até então era uma escola exclusivamente masculina. E aí, neste momento, a Frida tinha a intenção de cursar medicina, que foi uma ideia que a acompanhou ainda durante um tempo. E depois, quando a gente vai ver as obras dela, como eu falei, existem bastantes elementos biológicos, né, apresentados nas obras, especialmente nas obras em que ela apresenta os seus abortos. Inclusive, ela se baseia, muitas vezes, em livros de medicina para criar os seus esboços. A mãe, a Matilde, não aceitava, não queria que a Frida fosse para uma escola mista, mas ela conseguiu convencer o pai, e o pai conseguiu convencer a mãe, mediante a promessa de que ela não iria conversar com nenhum menino. Difícil, né? Porque eram 35 meninas entre 2.000 meninos naquele momento. E a Frida, já na escola, ela começa a se destacar, ela se junta a um grupo chamado Os Cachuchas, porque eles utilizavam um boné muito irreverente, muito característico, e eles faziam competições de leitura, de dramatização, eles eram muito críticos, muito estudiosos e também muito arteiros, né? Aprontavam várias na escola, por isso que eles eram tão conhecidos. A Frida, juntamente com a Carmen, e o grupo de meninos formavam os Cachuchas. O Miguel, o José, o Agustín, o Jesus e o Manuel e o Alejandro, que daqui a pouco a gente vai ver, foi o primeiro namorado da Frida, considerado o líder, juntamente com ela, dos Cachuchas. E, na vida adulta, todos eles se tornaram pessoas importantes dentro do cenário intelectual mexicano. Aí nós temos uma imagem da Frida na escola e abaixo uma foto do Alejandro, que foi o primeiro namorado dela e também integrante dos Cachuchas. Ele era considerado um ótimo orador, ele também era atleta, era considerado muito bonito, muito eloquente, cheio de qualidades. Entretanto, a família dele tinha desavenças com a família Kahlo por conta de ideologia política e religiosa. Como eu disse, né, o Guillermo Kahlo era ateu. E isso, né, num país tão religioso como é o México, é uma questão. Eles namoraram durante a escola, e quando eles terminam a escola, que coincide com o momento em que a Frida sofre o acidente, a família envia o Alejandro para morar na Europa, estudar na Europa, e aí eles se afastam e a partir daí eles trocam cartas. Eles ficam muitos anos trocando cartas até que o namoro termina, mas ainda assim eles se mantêm amigos e continuam trocando cartas até o final da vida da Frida. Eles continuaram a amizade por toda a vida. E outra coisa interessante sobre o Alejandro é que o primeiro quadro pintado pela Frida, entre aspas, profissionalmente, foi um autorretrato que ela pintou para dar de presente para ele. E aí nós temos o jornal. Não é possível falar da Frida Kahlo sem falar do Diego Rivera. Eu gostaria que fosse possível, porque em tudo que a gente viu, né, para trazer essa aula aqui hoje, não há como não dizer que o Diego ele não foi abusivo com a Frida, ele foi bastante abusivo, a relação deles foi bastante tóxica. O Diego costumava andar armado e ameaçava as pessoas, e tinha uma relação muito conturbada com a Frida do ponto de vista dos casos extraconjugais que ele teve durante toda a vida. E situações constrangedoras também por conta de ciúmes, enfim. E como nós falamos no início, né, a obra da Frida e a vida se entrelaçam, infelizmente a vida do Diego também se entrelaça. E começa muito cedo. Quando a Frida entra na escola preparatória, coincide com o ano em que o Diego é convidado para ir pintar um mural, né, um afresco nessa escola. Nós temos aí, ó, La Creación, em 1922, e a Frida, juntamente com os Cachuchas, vai lá incomodar o Diego, fazer brincadeiras, barulhos dentro do auditório, até que um dia ela é descoberta. Ela é uma adolescente de 15, 16 anos,
ela cai no meio do anfiteatro, enquanto o Diego está lá pintando, juntamente com a sua segunda esposa, a Lupe, e aí eles têm, então, o primeiro contato. Em 1925, quando ela completa 18 anos, ela pega um bonde, e esse bonde tem um acidente muito grave com um ônibus, né, uma batida entre o ônibus e o bonde, e a barra de ferro em que as pessoas se seguram, né, dentro do bonde se solta e passa pelo corpo da Frida. Ela tem o corpo dela atravessado pela barra de ferro, pela pelvis, né? Ela tem a barra de ferro entra pelas costas e sai pela vagina. Inclusive, ela teve lacerações na parede vaginal e também nos órgãos reprodutivos internos, e esse é um dos motivos pelo qual ela não conseguiu ser mãe, que é um grande drama na vida dela, e que também, como nós falamos, né, transparece nas suas telas. Como eu disse também anteriormente, ninguém esperava que ela fosse sobreviver. Quem acompanhou ali o acidente e viu a forma como a Frida ficou, não era possível prever que ela fosse conseguir sobreviver. Nesse acidente, ela teve a coluna quebrada em 3 lugares na região lombar, quebrou a cravícula, teve 11 fraturas no pé direito, que já era o pé que tinha já o problema da poliomielite. Ela sofreu luxação no cotovelo esquerdo e a pelve se quebrou em 3 lugares. Por conta desse acidente, ela ficou 18 meses acamada e utilizando um colete, que foi o primeiro colete da vida. Ela usou vários. Esse primeiro foi feito de gesso, que ia do pescoço até a altura do joelho, para ela ficar realmente parada, né, sem se mexer, imobilizada, para que ela pudesse ter todos os seus ossos, todas as suas fraturas cicatrizadas. E nesse momento, até por conta de ficar entediada, ela começa a desenhar no gesso. Mas por conta da posição, ela não vê o que desenha. E aí o pai fica comovido, né, solidário, e aí ele cria esse dispositivo que está apresentado aí na foto do lado. É um cavalete que ele liga à cama. A cama da Frida era uma cama de dossel, e juntamente com o cavalete, no alto da cama, ele coloca também um espelho, porque como ela não tem mobilidade no pescoço, ela não conseguia ver, e aí pelo espelho ela começa a ter uma ideia do que ela pintava. E assim, então, ela começa a pintar de verdade, né, nesse momento, que foi um momento difícil, né, como eu disse, ninguém esperava que ela fosse sobreviver. Por outro lado, assim nasce a Frida Kahlo pintora. Os coletes que ela usou. O primeiro que a gente vê na tela foi o primeiro colete que ela pintou, naquele momento em que ela estava acamada por conta do acidente. E do outro lado, a Frida mais velha, já em 1951, também de colete, como eu falei, ela usou colete durante muito tempo e fez várias cirurgias também durante toda a vida. E ela continuou a pintar. O primeiro colete, como dá para ver, as pinturas não são muito visíveis, né? Porque ela mesma não via o que estava pintando, e foi o início da sua carreira como pintora. E já no segundo, dá para perceber aí, né, um traço bem mais firme e imagens bem mais bem desenhadas. E o grande amor da Frida, né, que foi o Partido Comunista, apresentado aí pela Foice e o Martelo. E logo abaixo a gente tem o esboço, né, o contorno de um feto. Como eu disse, a questão da maternidade, né, no caso da não maternidade, também foi muito significativa na vida da Frida. A Frida se filiou ao Partido Comunista porque, como eu disse, né, enquanto ela estava na escola, ela já estava inserida em movimentos políticos estudantis, junto com os seus amigos cachuchas. E aí, em 1928, ela se filia ao partido, e aí ela vai voltar a ter contato com o Diego. Eles passam a se encontrar nas reuniões do partido, e aí eles começam a namorar, e depois eles acabam se casando. O Diego teve uma vida política muito conturbada, ele foi expulso e aceito do Partido Comunista muitas vezes,
teve muitas desavenças com o partido, e um dos maiores motivos era a sua contratação para ir para os Estados Unidos pintar afrescos, o que era mal visto pelos integrantes do Partido Comunista Mexicano, que viam Diego como um vendido, né? Como se ele tivesse se vendido aos Estados Unidos. E durante a vida ela também tem... ela entra e sai do partido algumas vezes, e na grande maioria dos casos por conta das questões que o Diego enfrentava, e já mais velha, em 52, ela tem uma percepção muito profunda, né, em relação ao comunismo, e assim ela registra no seu diário. Hoje, como nunca antes, estou acompanhada. Eu sou agora um ser comunista. Li a história do meu país e de quase todas as nações. Eu reconheço seus conflitos e sua economia. Entendo claramente a dialética materialista de Marx, Engels, Lenin e Stalin. Eu os amo como pilares do novo mundo comunista. Eu sou apenas uma célula do complexo mecanismo revolucionário do povo pela paz e do povo soviético, chinês, tchecoslovaco, polonês, unido por laços de sangue à minha própria pessoa e aos povos nativos do México. Entre essas vastas multidões de povos asiáticos, haverá sempre meus próprios rostos, rostos mexicanos, de pele escura e belas formas, elegância ilimitada, e também os negros serão libertados. Eles também são belos. Ela se diz, então, mesmo depois de tantas idas e vindas, ela se diz um ser comunista e acredita mesmo na ideologia comunista. Aí nós temos uma imagem da Frida já junto com o Diego, em 1929, aí eles já estavam juntos, numa manifestação comunista pelo dia 1º de maio, e mais adiante, nós vamos ver já no final da vida, né, em 54, quando a Frida ela morre, a sua última aparição, e isso confirma, né, as palavras que ela colocou aí no diário, a sua última aparição pública foi numa manifestação comunista em favor da Guatemala, por conta de uma invasão estadunidense. Ela desobedece às ordens médicas e vai à manifestação já na cadeira de rodas, empurrada pelo Diego. E aí sim nós temos certeza, né, de que ela realmente tinha muita devoção pela ideologia e acreditava no movimento comunista de uma forma bastante profunda. Em 1929, eles se casam, ela vai ser a terceira esposa do Diego. De cara, eles são um casal muito estranho, porque eles são muito diferentes. A família da Frida, a vida toda, disse que ela era uma pombinha e ele era um elefante, que eles não tinham nada a ver. E as diferenças já começavam na idade. A Frida tinha 22 anos, quando se casou com o Diego, que já tinha 43. Ele tinha mais de 1,80 m e ela mal tinha 1,60 m. Ele sempre foi muito obeso e ela sempre foi muito magra. Daí o apelido de Pombinha. Mesmo com todas essas diferenças, teve início uma relação que durou por toda a vida, como eu disse, até o falecimento da Frida, com muitas idas e vindas, com muito sofrimento. Muito desse sofrimento foi plasmado em tela, e é por isso que há esse entrelaçamento, né, entre a vida e a obra da Frida Kahlo. Muitos dos conflitos entre eles foram marcados por ciúmes, especialmente por parte do Diego, que dizia não se incomodar com os casos bissexuais da Frida com mulheres, mas chegava a sacar a arma quando ela tinha algum envolvimento com outro homem. E aí o que eu disse, né, como eu disse anteriormente, hoje, olhando para essa história com as ferramentas que nós temos atualmente, é possível dizer que foi mesmo um relacionamento abusivo. E aí, nas palavras de Herrera, que é a biografia mais bem aceita sobre a Frida Kahlo, ela diz: Kahlo, pequena e impetuosa, uma personagem do romance de Gabriel Garcia Marques. Rivera, enorme e extravagante, direto das páginas de Rabelais. Então, aí a oposição até na forma de representar o casal, né? Gabriel Garcia Marques de um lado e Rabelais do outro. Realmente são extremos. Aí nós temos uma foto do casamento, né, em 1929, do Diego com a Frida. E no meio do caminho,
Como, né, já falamos, ambos tiveram vários casos extraconjugais, Diego mais sempre, até porque ele se envolvia geralmente com as suas modelos, e como ele era retratista e muralista, ele sempre tinha, né, modelos que posavam para ele, e ele teve muitos casos com essas mulheres. Frida também não ficou atrás, e por motivo de vingança, ela tem um caso amoroso com Trotsky. E aí a gente vai ver essa outra curiosidade sobre a vida da Frida. Em 1933, Leon Trotsky rompe com Stalin e ele passa a ser fugitivo. E o Stalin coloca a sua polícia atrás de Trotsky, que passa por diversos países fugindo do Stalin. Quando o Diego Rivera fica sabendo que existe uma chance do Trotsky ir para o México para se refugiar, ele próprio pede para o presidente da época, Cárdenas, que dê asilo político ao Trotsky. E isso acontece. E aí, em 9 de janeiro de 1937, o Trotsky, junto com a sua esposa Natália, desembarcam no México, são recebidos pela Frida e levados até a Casa Azul, onde eles ficariam hospedados. Nesse momento, a Frida tinha ficado sabendo, há pouco tempo, que o Diego tinha tido um caso amoroso com a sua irmã mais nova, Cristina. E ela ainda estava sofrendo muito por causa dessa traição, porque como ela registra no diário, né, vamos ver aí na sequência, foi uma dupla traição, né, obviamente, a irmã e o marido, e ela vê na figura de Trotsky uma possibilidade de se vingar do Diego, porque o Trotsky era o ídolo político do Diego naquele momento. E, claro, que ela também tinha por ele admiração, por ele ser também um líder revolucionário, e trazer e acreditar e alimentar as ideias que ela mesma tinha em relação ao comunismo. Ela se envolve com o Trotsky, que também era bem mais velho. Inclusive, ela chamava ele de O Velho. Eles fazem isso por meio de livros, eles trocam cartas dentro de livros, como se eles estivessem indicando leituras um para o outro, e marcam de se encontrar, e aí a ironia, na casa da Cristina, né, da irmã mais nova da Frida, que ficava próxima à Casa Azul, e lá, então, eles tinham seus momentos de intimidade. Enquanto eles conversavam, Frida e Trotsky, eles usavam inglês, porque a Natália, esposa de Trotsky, não conhecia o idioma. Então, era mais um motivo, né, que eles tinham ali para se relacionar. O romance vai de janeiro daquele ano até o mês de julho. O Trotsky fica em território mexicano até 1940, ainda com asilo político, né, ainda fugindo de Stalin, mas nesse momento ele já tinha cortado vínculos com o Diego, e aí automaticamente com a Frida, por desavenças políticas. Nesse mesmo ano, em 1940, ele é encontrado por um agente da polícia stalinista e é assassinado em solo mexicano. E aí, na sequência, nós temos uma foto da Frida com Trotsky, né, para a gente ver como que realmente havia uma grande diferença de idade, né, entre eles. Em 1939, o Diego, abalado pelo que havia acontecido com a Cristina e também com o Trotsky, né, porque na sequência ele toma conhecimento da traição da Frida, e por outros motivos também que envolvem questões extraconjugais, ele pede para a Frida o divórcio. E a Frida dá para ele, né, o divórcio, e nesse momento ela registra no seu diário: estou completamente só. Antes costumava passar os dias chorando de raiva de mim mesma e de dor. Agora nem consigo mais chorar, pois percebi que era estúpido e inútil. Nunca achei que ele fosse tudo para mim, e que, separada dele, eu fosse um monte de lixo. Eu julgava estar ajudando-o a viver, tanto que me era possível e que eu era capaz de resolver sozinha qualquer situação da minha vida, sem nenhum tipo de complicação. Mas agora percebo que não tenho nada além de qualquer outra moça decepcionada por ser abandonada por seu homem. Não valho nada, não sei fazer nada, não consigo estar sozinha. E aqui nós temos também uma percepção importante, que é pouco falada, sobre a dependência financeira que a Frida teve em relação ao Diego.
Isso foi muito comentado pela filósofa francesa Simone de Beauvoir, que ela diz, né, lá no final do Segundo Sexo, que a única forma da mulher ter, de fato, a sua liberdade é quando ela tiver a sua liberdade financeira. E a Frida, por conta dos seus problemas de saúde, ela nunca pôde ter uma produção rentável que fosse instável durante a vida. E em vários momentos ela, inclusive os pais dela, o Guilhermo e a Matilde, dependeram financeiramente do Diego. Com ela não foi diferente. E por conta disso, ela se sentia ainda mais imprestável, porque aí quando o casamento acabou, ela passou a ter, além da depressão e dos problemas de tristeza, né, e de entrega a essa tristeza em relação ao campo emocional, ela também se viu completamente sozinha, né, do ponto de vista financeiro. Nesse momento, ela começou a fazer uso de barbitúricos, ela já utilizava, inclusive ela utilizava morfina, por conta da dor que ela sentia nas costas, era recorrente, por conta de cirurgias e de outros momentos que ela precisou fazer outros tipos de tratamento. Ela sempre teve em mãos remédios, especialmente analgésicos, e ela também se entregou ao alcoolismo. Ela chegava a consumir 1 garrafa de conhaque por dia nesse momento. E ela realmente se afundou no uso de barbitúricos e de álcool por conta da tristeza, né, que veio da traição do Diego com a Cristina e, na sequência, o divórcio com o Diego. E o Diego, ele também deixou uma biografia, apesar dele ter vivido muito pouco tempo depois que a Frida morreu, ele também deixou, e nessa biografia ele assume que ele foi abusivo, né, com a Frida, em relação à forma como ele a tratava, no sentido de deixá-la de lado, ou ter outras mulheres e não se preocupar em esconder. E ele, depois, quando ele perde a Frida de vez, né, após o falecimento dela, ele assume que realmente ele teve esse tipo de atitude. Eles ficam, então, um tempo separados, né, mais ou menos 1 ano, e aí, um pouco mais de 1 ano. E aí, em dezembro de 40, ele pede para a Frida voltar para ele e se casar com ele de novo. E eles se casam, aí eles estão em São Francisco, nos Estados Unidos, os dois estavam lá por conta das suas obras, né, respectivamente. A Frida aceita voltar com ele, que como a gente viu ali no registro do diário, ela se sente muito mal, né, longe dele, e ela coloca algumas condições, um contrato. E o Diego, na sua biografia, relata: ela iria se sustentar com os rendimentos de seu próprio trabalho, eu iria pagar metade das despesas da casa e nada mais, e não teríamos relações sexuais. Para explicar essa última condição, ela disse que com todas as imagens de minhas outras mulheres surgindo em sua mente, ela não conseguiria fazer amor comigo, pois uma barreira psicológica se levantaria assim que eu começasse a abordá-la. Estava tão feliz em ter Frida de volta que aceitei tudo. No começo, a relação melhorou, mas depois os casos extraconjugais voltaram, a Frida voltou a utilizar remédios, né, voltou a fazer uso abusivo de barbitúricos, inclusive nesse momento ela começa a expressar desejo de suicídio. Como eu disse, né, ela precisava ter os seus rendimentos, e às vezes com a arte isso não era algo estável, e aí então ela aceita o emprego que lhe é oferecido pela Escola Pública de Pintura e Escultura do México, La Esmeralda. Ela começa a trabalhar lá como professora. Era uma escola que tinha objetivos artísticos, mas mais do que isso, tinha a intenção de formar intelectuais mexicanos com a intencionalidade de levar adiante esses conhecimentos, né, que fossem adquiridos durante a escola. Então, além de conhecimentos nas artes, eles também trabalhavam com outros conteúdos. Conforme os relatos dos alunos da Frida, ela era uma professora antiprogramática. Ela não tinha planejamento, ela simplesmente chegava, propunha e fazia com que eles desenvolvessem a criatividade de uma forma bastante livre. E depois que os trabalhos estavam prontos, ela incentivava
que eles fizessem exames de autocrítica, né, em relação ao trabalho produzido. Infelizmente, por conta dos problemas de saúde, ela não conseguiu, por muito tempo, frequentar a escola, porque era na Cidade do México, né, e ela vivia em Coyoacán, que é um distrito, e ela tinha que pegar o transporte para ir para a escola, e ela desiste das aulas, mas os alunos não. E aí um grupo de alunos se mantém, e eles é que se deslocam até a casa dela. E aí esse grupo é conhecido como Los Fridos, e eles chegam a fazer, inclusive, murais importantes, e também exposições em galerias de arte. Até hoje, todos eles, né, todo o grupo formado por Los Fridos, se mantém na área artística no México. Como nós sabemos, né, eu acho que é o que é mais claro, que todo mundo sabe da Frida em relação ao seu visual, né, a sua autenticidade, a sua irreverência, as cores, né, como a professora falou no início, as cores da Frida Kahlo, as tranças também, as flores no cabelo, tudo isso tinha duas intencionalidades. A primeira, como eu falei no início, ela tinha o objetivo de esconder, né, a perna direita, a base da perna direita, que era atrofiada por conta da poliomielite e a utilização de sapatos ortopédicos. E o segundo motivo é que ela não se rendia de nenhuma forma às modas, especialmente quando ela saía do México. Ela foi várias vezes aos Estados Unidos e também à França, e ela mantinha o seu visual mexicano. As roupas são terruanas, que é uma referência à cultura indígena mexicana, no sentido de se autoafirmar como uma mulher mexicana, inclusive mestiça, além do pai ser de origem judia e ter vindo da Alemanha, a mãe tinha raízes europeias, mas também tinha raízes indígenas. E, como nós sabemos da obra da Frida, essa sempre foi uma preocupação. E ela mantinha isso nas suas roupas. Inclusive, nas suas biografias, há vários momentos divertidos em que as pessoas a consideram muito exótica por conta das suas vestimentas, e ela tem respostas muito divertidas e muito irônicas, até sarcásticas, para mostrar para as pessoas o porquê que ela utilizava aquelas roupas em qualquer contexto. As roupas ficaram, né, no museu. Aí nós temos algumas imagens da Frida, né, com seu visual. E as roupas estão lá expostas no Museu Frida Kahlo, na Cidade do México. Aí, na sequência, a saúde dela, logo após a separação do Diego e a volta, nunca mais foi a mesma, até porque ela começou a fazer uso excessivo de medicação. E aí, quando chega em 1953, ela precisa fazer a amputação da perna, da parte inferior da perna direita, que era a perna atingida pela poliomielite, e ela fica na cadeira de rodas. A remoção da perna foi uma pequena morte para Frida. Isso o próprio Diego relata na biografia. Depois que perdeu a perna, Frida ficou profundamente deprimida. Ela já não queria mais saber dos meus relatos sobre meus romances, coisa que ela adorava ouvir depois do nosso segundo casamento. Frida tinha perdido a vontade de viver. E também ela começa a reclamar da questão estética. Ela passa a se sentir feia, se sentir estranha após a amputação. E aí as tentativas de suicídio passam a ser mais recorrentes. No seu diário, ela registra: 11 de fevereiro de 1954. Amputaram-me a perna há 6 meses, que foram séculos de tortura, e por momentos acreditei que ia perder a razão. Continuo a ter vontade de me suicidar. É Diego que me impede. Por quê? Por vaidade? Acredito que ele pode precisar de mim. Ele me disse e eu acredito. Mas nunca sofri tanto em minha vida. Esperarei mais um pouco. E aí, meses depois, ainda em 1954, ela foi tomada por uma grave infecção pulmonar, que gerou uma embolia, e ela já estava acamada, né, também por conta da cirurgia da perna, e passou a sofrer também por conta das questões respiratórias. Foi nesse momento em que ela teve a sua última aparição, como eu falei anteriormente. Ela aparece na manifestação do Partido Comunista, já na cadeira de roda, meses antes de falecer.
E aí, no seu diário, nas últimas páginas, sobre o diário, a minha colega Cristina vai falar daqui a pouquinho, ela deixa nas últimas páginas desenhos de criaturas aladas, que dentro da obra dela, segundo estudiosos, significa transcendência. E a última frase que foi registrada, juntamente com esses desenhos, é: espero a partida com alegria e espero nunca mais voltar. Frida. Algumas pessoas entenderam isso como uma mensagem de suicídio, outras pessoas não. Outras pessoas acreditam no atestado de óbito que diz que ela morreu de embolia pulmonar. O Diego, na sua biografia, ele deixa isso de uma forma dúbia. Ao mesmo tempo em que ele acreditava que a Frida amava a vida, e isso tem tudo a ver com a sua obra e as suas cores, ele não deixava de acreditar que a tristeza que tomou conta dela, especialmente depois da amputação da perna, pudesse ter sido um motivo de suicídio. E aí, né, por conta disso, em 13 de julho de 1954, a Frida falece na Casa Azul, dormindo. Ela teve uma morte muito serena. E aí, a partir do momento em que ela falece, ela havia pedido para ser cremada, foi feita à vontade dela. Um dos desenhos feitos por Diego, nesse momento, foi da cremação. O Diego passa, então, nesse momento, a organizar o museu. Ele vive apenas 3 anos depois da morte da Frida. E aí, no ano seguinte, há a inauguração do museu. Ele falece em 24 de novembro de 1957. Aí nós temos uma imagem da Frida, né? Na sua cama, no seu leito de morte. Só gostaria de fazer uma observação. Nós falamos, né? Eu falei todo o tempo, a professora também falou no início, que a vida e a obra da Frida se entrelaçam, mas aqui, por motivos didáticos, nós preferimos separar para que a explanação pudesse ficar mais clara. E agora eu passo a palavra para minha colega Cristina, que vai falar sobre a obra. Cristina, a palavra é sua.